Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conversar um pouquinho agora a respeito da mais complexa das classes de palavras que existem. Eu estou falando a respeito dos verbos. Bom, a primeira coisa importante que você deve lembrar a respeito dos verbos é que, da mesma forma que os substantivos, os verbos, eles fazem parte daquelas classes de palavras que são classes nucleares. O que significa dizer isso? Significa dizer que elas funcionam como núcleos, ou seja, elas não precisam das outras classes para existirem. É por esse motivo que a gente pode montar tantos enunciados de sentido completo apenas com substantivos e verbos. Barulho incomoda, acidentes acontecem, alunos estudam. Bom, mas mesmo comparando essas duas classes nucleares, a gente vai dizer que os verbos são bem mais complexos do que os substantivos. E por que isso? Vamos partir para a definição do que é um verbo? Bom, se a gente adotar um critério semântico, a gente vai dizer que o verbo ele designa ações, estados, processos, fenômenos. É por isso que andar, dormir, comer, ser, estar, parecer, continuar, permanecer, terminar, chover, nevar, ventar, são verbos. Do ponto de vista semântico, é isso que define o verbo. Mas o traço mais relevante para você entender o que é o verbo não é pelo critério semântico, não. É pelo critério mórfico, pelo critério morfológico, que envolve a forma da palavra. Os verbos, eles se flexionam em número, singular e plural, em pessoa, primeira, segunda e terceira, em tempo e em modo. E dessas características, a mais importante aqui é justamente essa noção de tempo. Por quê? Porque o verbo é a única classe de palavras que existe que se flexiona em tempo. O que significa dizer isso? Que eu posso escrever um verbo de maneira diferente para indicar passado, presente e futuro. Todo mundo entende a diferença entre amei, passado, amo, presente, e amarei, futuro. A única classe de palavras que tem esse poder de, pela flexão, pela terminação, indicar tempo é o verbo. Esse é o traço mais importante, então, para você entender o que é verbo. Mais importante mesmo do que esse critério semântico. Agora, eu falei um pouco da complexidade do verbo. Para você entender isso um pouquinho melhor, vamos comparar o verbo com duas classes de palavras que você conhece, o substantivo e o adjetivo. Bom, o substantivo menino, ele pode ser escrito na forma feminina, menino, e a gente pode aqui acrescentar o S e criar os plurais. Meninos, meninas. Da mesma forma, eu tenho o adjetivo bonito no masculino, bonita no feminino, bonitos no masculino plural, bonitas no feminino plural. Bom, isso significa que um substantivo, que um adjetivo, eles podem ser escritos de até 4 modos diferentes, considerando as flexões de gênero e de número. Pois bem, e de quantas maneiras diferentes um verbo pode ser escrito? Bom, se a gente considerar que existem 6 pessoas, 3 do singular e 3 do plural, o verbo já ganha de substantivos e de adjetivos. Bom, em português, só para você ter uma ideia, existem 11 tempos verbais simples. O que significa, fazendo uma conta rápida, que um verbo pode ser escrito de mais de 60, não é exagero o que eu estou falando, modos diferentes. Daí a complexidade morfológica do verbo, que exige uma atenção especial. Agora, eu queria que você tomasse cuidado com um detalhe que é o seguinte. Quando a gente pensa numa palavra como amar, tudo bem, ela é verbo, mas isso não significa que toda vez que ela vai aparecer no texto, ela é verbo. Eu posso, por exemplo, substantivar essa palavra, dizendo que a coisa mais importante do mundo é o amar. E você sabe que quando uma palavra vem acompanhada de um artigo, ela se substantiva. Ora, será que você percebe que a partir do momento que eu substantivo essa palavra, não faz mais sentido eu pensar naquela tal flexão de tempo que eu apontei para vocês?
Portanto, esse é o elemento mais importante para você entender o que é um verbo. Um verbo se flexiona para indicar tempo. Se ele não indicar tempo e vier acompanhado de artigo, é porque, na verdade, ele não é um verbo. Ao menos ele não é um verbo naquele contexto específico. Vamos fazer uma questão sobre isso, baseada num poema de Luís de Camões que eu acho que você deve conhecer. Vamos lá?